Trabalhadores, trabalhadoras, estamos em mais um Voz Liberta, o podcast do nosso Sinted aqui em Corumbá. Nós queremos saudar principalmente aos trabalhadores da educação da rede pública aqui da nossa cidade. Estamos aqui com o nosso companheiro Alex. Boa tarde, boa noite, companheirada. Como o Galo falou, a gente está aí de novo com o podcast, hoje fazendo aí uma análise da conjuntura aí nossa política, de todas as nossos encaminhamentos, nossas pautas, né? Fechando aí mais um ciclo de luta e começando outro. A gente acabou de ter eleições aí para a nossa federação, então a gente vai fazer uma parte geral aí de tudo que vem ocorrendo aí a nível do nosso sindicato regional, né? E a nível do nosso sindicato estadual também. O objetivo desse episódio é a gente fazer um informativo referente às nossas pautas, a gente fazer essa análise de conjuntura. Mas antes mesmo da gente entrar nas pautas, acho que é importante a gente dizer aqui, né, que a gente teve eleições para a nossa federação e em nenhum momento essa direção se isentou politicamente, até porque a gente sabe que a gente tem que se posicionar politicamente dentro da política sindical e não partidária, né? E a gente sempre deixou claro para os nossos filiados que a gente não ia fazer campanha para nenhuma chapa que estivesse concorrendo, né? Mas não significa que a gente não tenha o nosso posicionamento político, né? Que acho que é importante deixar claro aqui para os filiados que essa direção, essa gestão sindical, ela sempre foi crítica ao sindicato que vem sendo construído ou desconstruído pelas direções sindicais no nosso país e na nossa região, que é um sindicato que conciliou, que barganhou, que deixou de fazer a luta, de mobilizar, e que a gente sempre fez oposição a esse tipo de sindicalismo, e tanto é que eu, Gabriel, aqui, que somos que estamos na frente, né, das ações sindicais, não que os nossos companheiros não estejam também, de trazer uma política de base, uma política de luta, uma política de reivindicação, de ação direta. Foi assim que a gente conquistou as nossas pautas, os nossos direitos aqui, e acho que ficou bem claro para o trabalhador como é que está sendo encaminhada a política aqui no nosso sindicato. A gente blindou o sindicato do assédio das políticas partidárias, né, durante as eleições para prefeito, porque a gente entende que o sindicato tem que ter autonomia, a gente entende que o sindicato tem que ser uma entidade de luta construída pelos trabalhadores, para os trabalhadores. Então a gente sempre prezou pela democracia direta, pela ação direta, sem influência nenhuma dos interesses políticos partidários. Só que nessas eleições para a FETEMES, a gente teve uma oposição que veio de fora, que a gente não se colocou nem contra nem a favor, diretamente, abertamente, mas que a gente fazia assim, as críticas necessárias e que a gente já entendia que o trabalhador tinha mais ou menos a consciência disso também. Mas se não tem, a gente está esclarecendo aqui que é o seguinte: essa gestão sindical se opôs tanto a uma chapa quanto a outra, de formas diferentes, porque a gente entende que a chapa que é atual, que ganhou as eleições, inclusive, que estava à frente da direção da FETEMES, ela tem uma história de luta, ela tinha uma história de luta, teve uma história de conquista, mas que mudou a sua política ao longo dessas lutas, e a gente fazia crítica desde quando a gente entrou aqui no sindicato. Né, a crítica de que houve um travamento da mobilização, houve um travamento das ações diretas, houve um travamento da política de base, e começou a se priorizar uma política mais centralizada, uma política de negociação, uma política de conciliação, que nós sempre fizemos a críticas. Mas a oposição que surgiu aí, a gente entende que era uma oposição oportunista, uma oposição que nunca teve história no movimento sindical e no movimento de luta dos trabalhadores, né, que, inclusive, a gente sabe que membros da chapa 2, que estavam em oposição, era ligado a partidos de direita no parlamento, na Assembleia Legislativa do Estado. Então não tem como também a gente se aliar a esse tipo de oposição. E a gente deixou claro isso para os companheiros. E a gente lamentou muito, inclusive, que companheiros nossos daqui da nossa região se alinhou a esse tipo de movimento político, que é um movimento político que a gente entende que é muito pior, inclusive, do que a situação atual. Né, que é um movimento político que está para tomar de assalto o sindicato, desconstruir as pautas, esvaziar as pautas de sentido, porque eles se apropriaram de muitos conceitos que nós defendemos aqui com conteúdo, com ação direta, que a gente tem provas concretas de tudo, se apropriaram do nosso discurso e esvaziaram o nosso discurso de sentido e significado,
E quando a gente sabe que eles defendem uma política de encaminhamento de esvaziamento do sindicato, inclusive reduzindo contribuição sindical, inclusive querendo sucatear o sindicato e com críticas e projetos vazios, né? Então a nossa crítica foi sim radical a esse tipo de movimento também. E que a gente quer deixar claro aqui, não sei se o Gabriel quer contribuir com alguma coisa nesse sentido. Pô, pensei que você não foi parar de falar. Não foi. Me empolguei. Eu acho que sempre, nunca é demais a gente lembrar o porquê que a gente está aqui, né? Porque a gente sempre fez a defesa de um sindicalismo verdadeiramente de base, autônomo, independente de patrões, governos, partidos políticos, né? Qualquer influência externa que pode prejudicar no encaminhamento e nas deliberações que são de interesse dos trabalhadores, né? Governo, políticos, a classe política, partidos, elas quase nunca estão de acordo com aquilo que o trabalhador necessita integralmente, né? E, às vezes, o que vem dessas barganhas aí são migalhas para as classes trabalhadoras. Então, a gente faz uma luta sindical, a gente prevê uma política sindical sem rabo preso, né? Então, é por isso que a gente está aqui, a gente faz a defesa dessa política sindical. E o que a gente viu, dentro também desse contexto das eleições da FETEMES, é pessoas, né, querendo, talvez, ludibriar o trabalhador com esse discurso de autonomia, de independência sindical. Mas a gente sabe, vendo a história de quem estava falando isso, que era um discurso falso, da boca para fora, porque a gente acredita, por exemplo, né, nessa crítica a essas pessoas que divergiram, que fizeram uma oposição à situação, né, à chapa da situação, mas fizeram uma oposição completamente enganosa para o trabalhador. Porque a gente sabe que eles não são independentes, né? Tanto que o candidato à presidência tinha um alinhamento, presta serviço para os deputados, né? Inclusive os deputados de direita. Bolsonaristas, né? Exatamente. E aí, como que uma pessoa dessa ia estar à frente de qualquer sindicato, cara? Então, você tem que ter uma luta autônoma, verdadeiramente autônoma, não só da boca para fora para enganar o trabalhador, né? Porque o trabalhador sacou que era um movimento enganoso, né? Que era uma pessoa que estava completamente ligada à classe política e ia continuar mais aprofundadamente essa política de barganha, de conciliação, né? Que a gente vê que não garante nada. Então, assim, trazendo agora para as nossas pautas de luta, eu acho que a gente precisa esclarecer, né, no que se refere à pauta salarial do professor da rede municipal, dos professores, né? Em 2023, nós tivemos um processo de enfrentamento com o executivo municipal, né, com o prefeito anterior, porque ele não queria atender às pautas da categoria. E uma delas era o reajuste, era uma recomposição salarial, na verdade, dos professores, né? Em 2021, durante a pandemia, ele deixou de pagar 9,9% e, em conformidade com a Lei 173 do governo Bolsonaro, né, que impediu realmente os estados e municípios de concederem qualquer tipo de reajuste acima da inflação. Então, ele não concedeu, mas, nos anos posteriores, ele queria esquecer esse percentual. Em mesa, ele falou que não tinha como pagar, que a lei não obrigava ele a pagar e tudo mais. E aí o sindicato, né, com a nossa força combativa, com a força política que os sindicatos têm que ter, a gente colocou toda a estrutura do sindicato. Na verdade, o trabalhador, organizado dentro da estrutura do sindicato, entrou numa série de mobilizações, né, de chamamento da sociedade para a sociedade entender também que estava sendo tirado ali um percentual dos trabalhadores. Os trabalhadores trabalharam naquele período. Então, assim, o prefeito não quis pagar e, com a pressão dos trabalhadores, ele fez uma lei de recomposição salarial para 3 anos. Né? Então, esse percentual de 7,3%, agora nessa data base, acima da inflação, acima do piso nacional, não foi uma concessão. Nenhum prefeito deu. Era para ser menos que isso se não fosse a luta sindical, a luta dos trabalhadores
de maneira organizada e coletiva, junto com os administrativos, porque dentro dessa mobilização nós tínhamos também a luta da implementação do plano de cargos e carreira dos administrativos da educação. Então foi uma luta unificada até o fim. Isso. Eu só quero acrescentar isso que o Gabriel está falando, que eu acho que aí é importante a gente salientar, que é justamente por conta dessa política sindical de base, essa política sindical de unificar as pautas, de criar uma solidariedade entre os diferentes segmentos que compõem a categoria, administrativos e professores, que nós conseguimos ter resultados concretos. Então aqui, companheirada, a gente não fala da boca para fora que a gente é autônomo, que a gente tem que é um sindicato de base, que é o sindicato livre. A gente faz, né? Nós encaminhamos a política, nós trouxemos o trabalhador para dentro do sindicato debater suas pautas, encaminhar suas pautas, e nós fomos unicamente porta-voz desses trabalhadores na hora de negociar lá, inclusive com eles na mesa de negociação também. Então aqui não é conceito vazio que a gente defende, é coisa concreta, é coisa real, que traz resultado, como o Gabriel falou, 7,33% de aumento de reajuste para os trabalhadores do magistério, acima do piso, acima da inflação, e um plano de carreira dos administrativos que mais de 20 anos estava aí encostado e que nunca tinha sido encaminhado. Então aqui, companheirada, aqui se faz a política, aqui nós fazemos acontecer. E essa política está sendo encaminhada por essa gestão desde o início que a gente assumiu o sindicato, né, com muita dificuldade, porque a gente teve resistência interna e externa. E agora, nesse último momento, a gente teve os oportunistas se fazendo presente também e querendo apropriar dessa política de forma esvaziada, inclusive fazendo sempre críticas destrutivas, porque eles nunca apresentam projeto nenhum para esse sindicato. Nós tivemos essas conquistas, né, claro que são conquistas, mas a gente ainda precisa continuar na luta, porque a luta é permanente, né? Nós temos um cenário econômico aí que nos desgraça, né? A gente vai no mercado, a gente precisa de atendimento de saúde e a gente precisa de uma moradia digna e é tudo olho da cara, né? A classe trabalhadora, ela sempre, como eu falei no começo, sempre ali fica com as migalhas, mas o negócio é que a gente está extremamente endividado na mão dos bancos, né, de corpo e alma, infelizmente. Pois é, e é o que a gente não quer, né? Então é por isso que a nossa luta precisa continuar. Por exemplo, o administrativo, ele tem um salário ali na base, o administrativo que tem um salário mais baixo, né, que são os agentes de limpeza, é R$ 1.500 o salário base deles. Então não dá. Então a luta tem que ser permanente. Então é por isso que daqui para frente, né, a gente vai trabalhar, a gente está trabalhando, né, junto à categoria, com a reformulação do plano de cargos e carreiras administrativos. E o Alex pode explicar em que pé que está. Então, a situação do plano de cargos e carreiras administrativos é o seguinte: nós já encaminhamos as pautas, né, reivindicatórias em mesa de negociação com o prefeito. Ele já está lá com as reivindicações. E as principais pautas, a pauta que acho que inclui todos os administrativos é a criação de mais 2 subníveis. Já tem um que eles foram contemplados com 10% de aumento, e vai se criar mais 2 subníveis, cada um com 5%, né? Que vai dar o direito do trabalhador a apresentar mais escolaridade e subir de nível. Além disso, a gente tem a questão da mudança de nível do segmento dos motoristas, que também é uma pauta que já vem sendo construída com os motoristas desde quando a gente criou o plano e que deixou para ser reformulado, para poder ser aprovado esse plano. Temos também a criação da tabela das técnicas da educação infantil, que é muito importante, elas já estão no plano de carreira, mas precisa se criar essa tabela para elas fazerem direito também jus da progressão dela funcional a nível de escolaridade. Elas já ganham por letra e aí vai começar a ganhar também por escolaridade. Isso também já está em mesa de negociação, é uma reivindicação que nós não abrimos mão, é essencial que isso seja contemplado. Eu queria fazer um destaque aqui para a questão das técnicas de apoio pedagógico, que é muito importante essa pauta, elas terem uma tabela também, né, junto com as outras categorias, e tem questões de condição de trabalho das técnicas de apoio pedagógico que nós já discutimos em reunião com elas, né, inclusive a gente chamou uma reunião com elas. A gente precisa se reunir mais, inclusive, né, porque a gente precisa
expor todo o trabalho que elas fazem, já que é uma categoria nova, não é? Sim, exatamente. As técnicas de apoio pedagógico. Isso, assim, nessa configuração, eu acho que tem muita falta de entendimento sobre o que elas fazem. Exatamente. Isso aí provoca desvios de funções, um excesso de trabalho, exatamente. que não está ali determinado nas atribuições. Isso. Na verdade, é assim, só para esclarecer o que o Gabriel está falando. A gente percebe que as atribuições delas têm muito a ver mais com o pedagógico, né, porque elas ficam dentro de sala de aula, devem auxiliar o professor nas suas atividades pedagógicas, organizar a sala, né, e atuar junto com os professores nas atividades pedagógicas dos alunos, mas elas são consideradas administrativos, né, elas inclusive estão dentro do plano de carreira dos administrativos. E para isso a gente estamos criando, já propomos, já fizemos reuniões com elas, para fazer um grupo de estudo para a gente aprofundar essa discussão, inclusive alinhando essa discussão com a discussão do plano de carreira do magistério, que nós precisamos trazer também essa discussão de novo, reativar de novo esse grupo de estudo com os professores. Por quê? Porque aí sim a gente vai começar a discutir qual é o papel, de fato, da técnica da educação de apoio pedagógico, que no caso seria da educação infantil, dentro da escola, né? Elas se mantêm dentro do plano de carreira dos administrativos ou a gente consegue incluir elas agora no magistério? Já que a atribuição, o fazer delas dentro da escola tem muito mais a ver com o pedagógico do que com o administrativo. Mas, para isso, nós precisamos aprofundar a discussão. E esses grupos de estudo são essenciais que trabalhadores participem, porque é aí que a gente vai conseguir definir, é aí que a gente vai conseguir esclarecer e levar a proposta claramente em comum acordo com os segmentos para ser defendida lá na hora que a gente sentar em mesa de negociação, né? O desenvolvimento das pautas que a gente tem, né, elas não vão cair do céu, né? A classe trabalhadora precisa se organizar, precisa entender as reivindicações, porque a nossa luta é coletiva. E aí é importante trazer já isso, que a luta precisa ser coletiva, a luta sindical é coletiva, ela não é personalista, ela não é de uma pessoa só. Tá, bom, então essas são as pautas dos administrativos, né, que a gente já encaminhou, inclusive, que a gente está reivindicando, junto com a categoria. Quanto à política salarial do magistério, é a mesma coisa. A gente precisa voltar com nossas reuniões, com a nossa comissão de estudos do nosso plano de cargos e carreira do magistério, porque nós já temos encaminhamentos das assembleias, inclusive defendendo a integralização do piso para 20 horas, como é na rede estadual, por exemplo. Né? Então, a gente acredita que essa integralização ela é mais do que justa e necessária para valorizar realmente o salário dos professores, na questão principalmente do nível superior. Exatamente. Né? Que a gente viu pelas tabelas do ranking salarial da FETEMES que Corumbá não valoriza o nível superior. Né? Então, assim, hoje os professores são nível superior, você tem que ter uma licenciatura para você dar aula. Exatamente. Né? Então, para ter uma valorização, a gente faz a defesa da integralização do piso, mas aí a gente precisa ampliar também esse debate, né? Porque tem outras perspectivas, por exemplo, de ampliar a diferença entre o magistério e a licenciatura. Né? Então, se você faz uma ampliação de 50%, valoriza a licenciatura, né? E também valoriza o salário dos professores e das professoras. E, por consequência, valoriza a qualidade da educação. Né? Com certeza. Né? A valorização salarial, claro que a gente não defende, a gente não faz uma luta só por salário, a gente faz uma luta, claro, por valorização salarial. No mesmo grau de importância, nós lutamos por condições de trabalho. Exatamente. Então, acho que a condição de trabalho dos professores, dos administrativos, eles afetam toda a comunidade escolar. Então, assim, a defesa por melhores condições de trabalho das categorias da educação pública, elas precisam ser abraçadas pelas comunidades escolares também. Quanto à rede estadual, né, o que acontece no cenário da rede estadual? Quem participa das mesas de negociação é a direção da FETEMES, é a comissão de negociação que é retirada em assembleia da FETEMES, né, com a direção da FETEMES. Mas, então, só já que assim, a questão da rede estadual, né, com o Gabriel, eu já tenho uma negociação encaminhada lá pela federação, como o Gabriel falou, né, e, inclusive eles estão já em processo de integralização do piso, deu uma travada porque houve uma negociação lá para ter aumento para os administrativos e para os convocados, e aí o que entra em pauta, que eu acho que está em pauta, né, e inclusive que a federação está colocando em pauta em primeira instância, é a questão
da valorização dos convocados, ou, melhor dizendo, de uma política que faça com que o governo amplie o número de efetivos, ou seja, tem que abrir concurso público. Na verdade, é isso. Acho que essa é a questão. O Estado precisa abrir concurso público, porque hoje a gente tem um quantitativo de professores convocados a mais do que de efetivos. Né? Isso porque o que acontece? Quando você tem mais convocados do que efetivos, você, inclusive, começa a ter um déficit no fundo de previdência. No caso da rede estadual, da AGEPREV, aqui da rede municipal é o FUNPREV, que estão na mesma situação, praticamente. Na mesma situação. Fazendo o aposentado contribuir 14%. Isso, né? Exatamente. Inclusive, essa luta de 14% dos aposentados, ela não pode ser uma luta só do aposentado, o pessoal da ativa tem que vir para essa luta também. Exatamente. Para que aumente o número de efetivos, tem que abrir concurso público. Inclusive, a gente tem que, talvez, até brigar para a mudança na lei lá, porque a lei permite hoje que haja um percentual acima do que deveria ter, né? Ou seja, no Estado tem 60% de convocado e 40% de efetivo. E aí a gente precariza todo o trabalho e está encaminhando, inclusive, o sucateamento, né, do serviço público efetivo. Então, é uma política mais ampla, que tem que ser levada a nível da federação, mas que a gente defende aqui nessa perspectiva e trabalha, estamos trabalhando já com a nossa base para fazer uma frente de encaminhamento lá nas assembleias da federação. Né? Acho que essa é a questão do Estado. Né? Uma outra pauta que nós temos muito importante e a gente considera também como fundamental para a qualidade da educação, para a qualidade enquanto emancipação social, é a gestão democrática. A gestão democrática, ela aqui no nosso município, ela está engavetada há muito tempo, né? Muito tempo. Há muito tempo. E quando teve eleição, a gente entendia que também não funcionava de certa forma. Porque só a eleição não garante a gestão democrática, né? Exatamente. Então, o que vai garantir a gestão democrática é a participação da comunidade. Mas isso esbarra em vários desafios, porque até mesmo a falta de envolvimento da própria comunidade em dar importância aos conselhos que já são instituídos, já obrigatoriamente as escolas têm que ter esses espaços, mas, por vezes, eles são bem esvaziados de deliberação e de participação da comunidade. E aí tem vários motivos. Né? Eu acrescento, dentre os motivos, um problema da cultura política mesmo das pessoas. Né? As pessoas têm a cultura da representatividade, né? E isso afeta também o entendimento sobre o que é um sindicato, porque exatamente. Quando a gente vai lá nas escolas conversar com os nossos colegas, sempre a gente escuta, vai lá, luta por mim lá. As pessoas até suplicam, interceda por nós. Né? Um entendimento assim, muito errado sobre o que é o sindicato, justamente porque o sindicato é uma força política coletiva dos trabalhadores. O presidente de sindicato ele tem um poder simbólico, mas, em mesa de negociação, se o prefeito, o governador fala assim, não vamos dar, né, não podemos, não temos dinheiro, e aí? Como que fica? Então, o representante sindical, o dirigente sindical, ele precisa organizar, dentro do mandato classista dele, a burocracia do sindicato, organizar os trabalhadores dentro das estratégias e das pautas retiradas em assembleia. Então, assim, o Gabriel falou da questão de que tem toda uma estrutura, inclusive, para que se funcione de forma democrática a escola. A gente já falou aqui mais de uma vez, inclusive, a gente tem os conselhos, tem os colegiados, né? E por que aqui não funciona, né? Por que não é encaminhada, de fato, uma gestão democrática dentro das comunidades escolares? E ele falou uma coisa que é importante, que eu acho que a gente tem que levar em consideração e que é macerado, é colocado o tempo todo para nós, de forma massiva, né, pelo sistema, a responsabilização do indivíduo. Né? Então, o individualismo, o indivíduo como empreendedor da sua própria vida, tudo o que acontece na sua vida é um problema individual hoje, que o capitalismo nos impõe dessa forma. E coloca para baixo do tapete a noção do coletivo. Né? A coletividade, o coletivo sempre é desvalorizado, nunca é trazido em pauta. É sempre dois indivíduos que está resolvendo a vida de todos, ou o indivíduo próprio, se deu alguma coisa errada na vida dele, se ele não encaminhou alguma coisa da vida, a responsabilidade é toda dele. O que a gente está fazendo aqui no sindicato é diferente. Né? O que a gente está tentando fazer, trazer para os nossos companheiros aqui, é a coletivização das responsabilidades, o compromisso coletivo, a ação coletiva. E essa mesma ação, essa mesma política que a gente está encaminhando aqui no sindicato é o que a gente quer que aconteça nas comunidades escolares.
né? Quando a gente fez proposta com a CEMED de parceria, da gente encaminhar um projeto de coletivização, de democratização da escola, do espaço da escola, né, da comunidade escolar, é nesse sentido, né, de trabalhar dentro das disciplinas que a gente tem lá transversal, direitos humanos, por exemplo, junto com os professores, criar espaços de ambiente de deliberação, de participação de todos os segmentos que tem dentro da escola, desde aluno, de pais de aluno, professor e administrativo, na deliberação e na administração da coisa pública escolar, né? Tanto no que diz respeito aos recursos, quanto no que diz respeito às questões pedagógicas. É essa cultura que a gente precisa criar dentro da escola, para que a escola, de fato, seja gestionária de forma democrática, né? E não só ter eleição. Porque até para poder ter eleição, a gente acredita que a comunidade escolar tem que ter consciência em quem que ele vai votar e consciência do que é ser representado. Porque representar não significa você delegar para ele, para o outro que está representando você, toda a responsabilidade que está sendo feito. Ele só vai lá representar o que você, junto com o seu companheiro, com a sua colega de trabalho, com o pai de aluno, deliberou em assembleia para ele representar lá. E hoje isso não acontece nas escolas. E quando isso não acontece, a gente dá chance para quê? Para que haja corrupção, para que haja barganha, para que haja troca de favor e individualismo e privilégio. Então a gente quer acabar com isso, né? Essa formação política, nesse sentido, ela não vai vir do Estado, ela não vai vir de nenhum governo, né? Ela não vai vir aí do município. Então, é papel do sindicato fazer esse fomento aos espaços democráticos nas escolas. Exatamente. Né? Então, assim, é possível, sim, a gente trabalhar dentro, mesmo que tenha um cenário, né, que vai contra aquilo que a gente pensa da educação, valorizando o potencial emancipador e de transformação social da educação. Eu acho que é possível, dentro de um cenário individualista, como você falou, carregado de toda uma cultura e de todo um conceito que o neoliberalismo vem entranhando na classe trabalhadora, no pensar dos trabalhadores, até mesmo dos estudantes. Exatamente, né? Uma falsa meritocracia, né? Isso, exatamente. Então, reduz a gestão democrática à cultura personalista que a gente colocou aqui, no papel do diretor. A gente precisa do diretor como uma figura de autoridade, no mau sentido, né? Autoridade no mau sentido. Pois é. Como uma figura autoritária, na verdade. Né? Então, assim, prevendo uma hierarquização política que, infelizmente, sufoca as deliberações dos segmentos ou dos atores, de outros atores. Né? Na verdade, nem sufoca, né? Não permite nem que haja deliberação nenhuma. Né? Exatamente, visto que os diretores, né, como todo mundo sabe que na realidade de Corumbá, eles são indicação política. De Corumbá não, né? Porque o STF, né, fez aquele entendimento de que diretor escolar é um cargo de confiança dos governos aí. Então é isso, gente. Beleza? Valeu, estamos aí. Até a próxima. Educação, resistência e luta.